Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos, a mais uma devocional do dia. E hoje ela se encontra aqui no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, o capítulo 17 e o versículo 14, que diz assim: Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém? Aqui fala sobre cura e sobre salvação, porque é o único que pode nos dar cura e salvação. Só é o nosso Deus, o nosso eterno Senhor, pois Ele quem nos criou e criou todas as coisas, e a salvação provém somente dele, e a cura também. E a maior cura que Deus quer nos dar é a cura espiritual, é a cura da alma, é a cura dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. O nosso Senhor Jesus, quando Ele vem para nos curar de alguma enfermidade, vem consigo também a cura da nossa alma, Curar alguma ferida que está na nossa alma, no nosso coração, de alguma mágoa, de amarguras que a gente tenha passado e que a gente também passa pela vida. Então, nosso Senhor Jesus, Ele é o médico dos médicos, Ele cura tanto a alma como o nosso espírito também e como o nosso coração. Às vezes nós passamos por lutas, e por traumas da vida que a gente carrega uma vida inteira, mas só Jesus pode curar esses traumas da vida. Só Ele pode entrar lá no íntimo do coração e arrancar toda a ferida, toda a mágoa que a gente tem no nosso coração. Quando a gente se dispõe a rasgar o nosso coração na presença de Deus, quando a gente entra na presença dEle e rasga o nosso coração diante dEle com clamores e choro diante dEle, Ele vem com a sua mão de cura, com a sua mão poderosa e cura o nosso ser, e cura a nossa alma, E sara todas as nossas feridas. Ele, quando fez o milagre, nosso Senhor Jesus, quando fez o milagre daquela mulher que estava enferma há 12 anos, com seu fluxo de sangue que não parava, ele não curou somente a doença física, Ele curou a doença que ela estava na alma, pois ela passou 12 anos com aquele problema de saúde, ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos e não resolveu nada. E com isso ela ficou mais ferida, além da doença que ela tinha que enfrentar, enfrentar a rejeição da sociedade, Pois ela não poderia ser tocada por ninguém, nem chegar perto de ninguém devido à sua doença. E também ficou sem nada, pois ela gastou tudo que ela tinha com a doença. Mas quando ela ouviu falar, aleluia, do nosso mestre, que ele curava, que ele salvava, ela foi até ele. O segredo é esse: vá até Jesus, vá até o encontro do nosso mestre. Se você está com algum problema, se você está com problema de saúde, vá até ele. Ele não rejeita o clamor de ninguém, e principalmente um coração quebrantado e contrito. Então aquela mulher foi até o mestre e ela imaginou: eu não posso tocá-lo, porque quando naquela época pessoas que viviam dessa forma eram consideradas imundas. E ela imaginou que não poderia tocá-lo e não poderia, nem estar ali no meio das pessoas ela poderia, porque essas pessoas que tinham esse tipo de enfermidade tinham que ficar reclusa, Separado da sociedade, das pessoas. E ela imaginou: se eu somente tocar no mantinho da orla de Jesus, eu serei curada. Aleluias. A fé dela foi tão grande que ela disse: o poder de Deus é imenso. Se eu pelo menos tocar no mantinho da orla dele, eu serei curada. E foi o que ela fez. Ela enfrentou os preconceitos da época, ela enfrentou toda aquela multidão e foi até Jesus. E Jesus se admirou de tamanha fé, a tamanha fé daquela mulher. Jesus ficou admirado, Porque ela não olhou
para as pessoas, ela olhou simplesmente para Jesus. Isso passa uma lição para nós, né? Quando a gente estiver passando por algum problema, a gente não deve olhar para as circunstâncias, não deve olhar para a sociedade, para as pessoas que nos acusam. A gente deve olhar somente para Jesus. E a gente deve ir tocá-lo com fé, que ele vai nos atender. E Jesus foi e curou aquela mulher. Na verdade, foi a fé dela que curou, né? Porque ela acreditava que se tocasse nele, ela seria curada. E ela foi curada da sua enfermidade. Na mesma hora o sangue estancou, parou. E ela foi também curada na sua alma, né? Deus curou a alma dela. Deus a chamou de filha e disse que ela estava curada. E ela foi curada da enfermidade física e da enfermidade da alma, pois Jesus se agradou da fé dela. E isso fica para nós, né? Se a gente tem algum problema, que a gente vá até Jesus, que a gente clame por ele, que a gente se rasgue na presença de Deus, que ele vai atender os nossos clamores, e ele vai curar nossa saúde física e principalmente a espiritual, e ele vai nos salvar. Se você quer ser salvo, clame a ele por salvação. Peça perdão dos seus pecados. Se arrependa dos seus erros, das suas falhas, que Deus não rejeita um coração contrito. O Senhor Jesus não rejeita uma alma que se entrega a ele, que se derrama na presença dele. Deus se agrada e ele cura e ele salva. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração. Se você gostou desse conteúdo, que você curte, comente e compartilha. E lembrando a frase que eu sempre falo, você não passou aqui por acaso, pois nada é por acaso. Deus queria falar com você através dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome precioso do Senhor Jesus. Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra de cura, de ânimo, de fé. Que o Senhor venha renovar nossa fé, que a gente venha ter a certeza que o Senhor é Deus que cura, que o Senhor venha, Pai, ao encontro dessas pessoas que estão clamando a Ti por uma cura, por uma libertação, clamando para que o Senhor venha resolver os problemas da vida delas, problemas impossíveis que não tem como ser resolvidos. Mas o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da libertação, o Senhor é o Deus que salva, o único poderoso Deus. Só o Senhor tem o poder de salvar e de dar vida. Então, meu irmão, minha irmã, que você tenha fé em Deus, que você creia que Ele pode curar você, que Ele pode resolver o seu problema e Deus vai curar, Deus vai fazer o impossível na sua vida. Basta você crer e clamar por Ele, que Deus vai atender o seu clamor. Amém? Que Deus abençoe a todos.